Bem-vindos à nossa aula, dando continuidade ao trabalho com os blocos econômicos, que na aula anterior eu detalhei bastante a questão da União Europeia. Hoje vou trabalhar os blocos, né, NAFTA e Mercosul. Bem, como a própria bandeira aí já é de forma intuitiva, né? Vocês percebem que o NAFTA, né, é formado por 3 países, os países que constituem a América do Norte, e ele é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado por Canadá, Estados Unidos e México. Os Estados Unidos, né, digamos assim, o centro, né, econômico do mundo, e estando em um bloco econômico, com certeza é o peso maior. Então, a meta desse bloco é justamente eliminar as barreiras alfandegárias. Observem bem que esse bloco econômico está na primeira fase de integração de países, certo? Para a formação do bloco. E aí ela visa justamente, foi uma forma encontrada para enfrentar a concorrência, né, com a União Europeia, que cada vez se fortaleceu. Desde o fim dos anos da década de 40, né, a União Europeia teve o seu início no seu processo de integração. E os Estados Unidos não poderia, né, deixar de dar uma resposta a esse crescimento econômico que a União Europeia estava apresentando, ao mesmo tempo que ele tentava justamente formar um bloco econômico coeso, que respondesse à União Europeia, né? E aí o NAFTA ele vem justamente entrar em vigor em 1994, né? Além dos 3 países originais, né? O Chile também participa como país convidado, né? Aqui ó, o mapa, né, do NAFTA, certo? E avançando, vocês podem vamos fazer uma breve análise econômica da situação. O NAFTA, né, o grande destaque, como eu já disse para vocês, é a poderosa economia americana, né, em que recentemente aí apresentou, principalmente no governo Trump, um forte crescimento, né, uma geração de emprego e renda muito acentuada. No entanto, deu uma recuada diante da epidemia, da pandemia, né, do coronavírus. Porém, nos últimos meses já está demonstrando uma capacidade de reação muito rápida. A economia americana, eu posso dizer que ela tem essa capacidade de se recuperar rapidamente de crises, porque justamente o americano ele enfatiza muito no livre comércio, na livre iniciativa e busca ao máximo desburocratizar a máquina administrativa. Então, justamente, contratar, demitir, abrir empresas é algo rápido, né, se comparado a países como o Brasil, certo? E aí, os Estados Unidos é justamente a locomotiva desse bloco, né? O impulso alcançado com a economia também canadense, que tem uma estrutura, né, muito boa, principalmente no que diz respeito a recursos, né, minerais, recursos naturais, ao mesmo tempo também que tem uma dinâmica muito grande em aspectos como a área de informática, aeroespacial, eletrônica e química fina. O Canadá tem toda também uma dinâmica em sua economia, certo? O México, por sua vez, é dos componentes do grupo, né, o que apresenta mais fragilidade,
né, principalmente quando comparado o aspecto, né, socioeconômico dos mexicanos com os americanos e canadenses. O México fica muito atrás. Então, de início, né, esse bloco econômico do NAFTA, ele se estabeleceu, né, com essa prática, né, de redução de barreiras alfandegárias e justamente que vinha favorecer as empresas americanas e canadenses que estavam fugindo, né, de seus países, isso nos anos 90, né, fugindo de seus países que querem se estabelecer em países que não tivessem uma legislação ambiental, por exemplo, né, sindicatos fortes, certo? E facilitasse a lucratividade. Então, dito isso, a maior parte das empresas que se estabeleceram no México, saíram dos Estados Unidos, saíram do Canadá, se estabeleceram no México, elas se estabeleceram justamente nas regiões de fronteira, certo? Que fator que faz com que elas sejam conhecidas, inclusive, como empresas maquiladoras, porque utilizam o recurso, a mão de obra mexicana, aproveitam-se dessa estrutura, né? Porém a sua produção é jogada de volta no mercado americano com um preço bem menor, um preço de custo bem menor, e isso faz com que elas ganhem competitividade no mercado. Daí porque então ela justamente utiliza esse termo maquiladora, né? E aí o bloco seguinte é o Mercosul, a qual o Brasil faz parte. Esse bloco econômico foi criado em 1991 sob o Tratado de Assunção e tem por objetivo a eliminação progressiva de barreiras e taxas alfandegárias nos países membros, que faz parte, os países que faz parte do Mercosul Brasil, os países originais, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o que acontece? Essa integração, ela já vai mais além do que o NAFTA, porque o NAFTA é apenas uma área de livre comércio que visa justamente a diminuir a taxação de seus produtos, né? Ou seja, é uma forma de integração mais interna entre os países que fazem parte do grupo, tá? Porém, a fase seguinte, que nós podemos apresentar o Mercosul, que é uma união aduaneira, né? Além dela derrubar as taxas alfandegárias, né, entre os países membros, ela estabelece uma tarifa externa comum, a conhecida TEC, né, para justamente a comercialização com países que não pertencem ao grupo. Então, digamos aí que determinado produto venha da África, venha da Europa ou dos Estados Unidos, de países que não fazem parte do Mercosul, então ela tem que pagar uma taxação extra, que é a conhecida TEC, né? Os países que fazem parte do Mercosul estabeleceram isso. Então, tanto faz, digamos aí que seja bolas de futebol, tem que pagar a TEC, se for do país externo, certo? Entre os países membros, não, as taxas alfandegárias, elas são estabelecidas de forma igualitária, né? Algumas empresas podem perder, outras empresas podem ganhar, né? Depende aí da capacidade competitiva dessas empresas em cada país membro. Então, prevê então justamente a livre circulação de bens, serviços, né, e fatores produtivos. Então, o Mercosul, países membros, tem aí os países originais, né, Brasil, Paraguai, né, Uruguai e Argentina.
Outros países foram admitidos, são também conhecidos como países associados, que é o caso da Bolívia, né? Tá aí, ó, países associados. Você tem Bolívia, Peru, certo? Mas os que fazem parte atualmente, né, aumentou. Em 2012, a Venezuela entrou, certo? Porém, a Venezuela ela está suspensa do bloco devido justamente à situação de instabilidade política que o país apresenta. Desde aí do governo de Hugo Chávez, passou para Nicolás Maduro, o país vive uma ditadura, né? Um estado ditatorial, em que simplesmente não ocorre uma como é que eu diria, uma revisão do poder, né? Simplesmente o camarada está lá há décadas, certo? Então não ocorre uma sucessão de presidentes. O termo era esse. Bom, e aí o que acontece? A Venezuela está suspensa. Em 2012, o Paraguai também foi suspenso, porque na época Fernando Lugo, que era o presidente do Paraguai, ele sofreu um impeachment que os países que constituem o Mercosul, ao analisar o processo de impeachment, viram ilegalidades nesse fato, né? E decidiram afastar o Paraguai, né? Posteriormente, o Paraguai retorna, né, quando justamente marcou eleições diretas e sanou esse problema. A Venezuela permanece fora justamente porque até então não ocorreu eleições livres, é uma situação muito tumultuada, certo? O Mercosul atualmente não tem toda essa dinâmica, encontra-se em um estado praticamente de estagnação, até porque países como o Brasil já demonstram interesse em integrar-se, né, com outros blocos, né, como por exemplo a União Europeia, né, que demonstra interesses. Bom, em 94, os Estados Unidos lançou a ideia da formação da ALCA, uma área do livre comércio, né, que formaria então entre os países, né, da América, seria 34 países, exceto Cuba, e aí essa ideia ela foi ventilada durante muito tempo, porém, né, a grande discrepância para a formação dessa área de livre comércio é justamente a disparidade que tem entre, por exemplo, países como Estados Unidos, Canadá, com demais países. Você vai juntar esses países em um bloco, em uma área de livre comércio, com países como Haiti, né? Países como Bolívia, países como Venezuela, né? Até então, hoje ela ficaria fora. Então a ALCA, ela foi ao longo dos anos, da década de 2000 a 2010, está sendo deixada de lado. Não tem grande relevância nos planos. Bem, e aqui eu organizei um quadro, né, só para vocês memorizarem melhor. Então, por exemplo, uma área de livre comércio. Uma área de livre comércio visa justamente reduzir as taxas alfandegárias. Quem é que está nesse primeiro estágio? O NAFTA. Uma união aduaneira, que é o caso do Mercosul. Qual é a diferença entre a união aduaneira? A união aduaneira, ela já tem essa característica aqui de redução de taxas alfandegárias entre os países membros e ela estabelece a tarifa TEC, né, que é para produtos externos ao grupo. O Mercosul já tem essas duas características. Mercado comum é justamente uma área de circulação, um bloco de circulação que visa circulação de livre comércio, de serviços, de bens, pessoas, uma integração maior. Atualmente, tenhamos a União Europeia, que a União Europeia já evoluiu para a quarta fase, que é justamente a adoção de uma moeda única. Valeu, pessoal, até a próxima.